começar mais uma aula de pesquisa operacional, né? A gente vai falar hoje, trabalhar com as tecnologias da informação e comunicação que facilitam a tomada de decisão nesses processos que a gente verificou do decorrer do semestre. Então, vamos lá. O primeiro link que eu deixei para vocês aí, ele vai nos auxiliar na resolução de um exercício de programação linear. Então, tem lá, resolva graficamente o modelo abaixo com auxílios das TICs. Desenhe o gráfico, encontre o ponto ótimo e o valor de Z. Gente, a gente já utilizou o GeoGebra aqui, né? Então, eu poderia, nesse caso, utilizar o GeoGebra? Sim, poderia, porque facilitaria o desenvolvimento da minha questão aqui. Vamos supor que lá no dia da prova tem uma questão parecida com essa. Eu posso utilizar o GeoGebra, professor? Posso utilizar o GeoGebra. Fala aqui o quê? Com auxílio das TICs. Eu posso fazer manualmente, utilizando o papel quadriculado? Posso fazer manualmente. Eu posso utilizar algum dos links que foram enviados hoje, que a gente está trabalhando hoje? Você pode utilizar. Eu quero o quê? A gente vai precisar do gráfico, desenhar o gráfico, certo? Encontrar o ponto ótimo. No GeoGebra a gente viu como é que encontra o ponto ótimo e o valor de Z. Eu preciso que vocês depois verifiquem se todo mundo consegue baixar um arquivo no formato JPEG no seu GeoGebra. A gente viu lá como é que efetuava esse processo. No dia também, se vocês tiverem, vamos supor que a prova te peça para fazer algo parecido, você pode dar um print screen também, caso na hora lá não esteja conseguindo salvar no formato JPEG, ou até mesmo vocês podem, como eu falei, utilizar o gráfico. Então vamos lá, gente. O primeiro link que eu mandei aí, vocês vão abrir ele e vai aparecer igual está aqui na minha tela aqui, certo? pH simplex, método simplex, duas fases, quantas variáveis de decisão tem o problema, quantas restrições. Então, temos duas perguntas. Quantas variáveis de decisão tem o problema e quantas restrições? Então, vamos voltar aqui no meu arquivo no formato Word. Eu tenho esse exercíciozinho aqui, esse sistema de programação linear, né? Ele está me pedindo o quê? Que eu quero minimizar o valor de Z. A equação que sintetiza esse sistema aqui seria o quê? Z é igual a 2x1 mais 3x2, certo? E eu tenho as seguintes restrições. x1 mais x2 maior ou igual a 5, 5x1 mais x2 maior ou igual a 10, x1 menor que 8, e tem aqui as restrições de não negatividade. Então, voltando, vamos responder aqui as duas perguntas. Quantas restrições que eu tenho nesse sistema? Alguém pode me falar? 5. 6. Não, 5. 6 restrições. E quantas variáveis? Por que 6? Não, eu estou repetindo o que vocês falaram. Tem gente que falou 5, tem gente que falou 6. São 3. 5. 2 variáveis. Ó, são duas variáveis. Eu E tenho duas restrições de não negatividade e 3 outras restrições. Então, eu tenho um total de 5 restrições. Então, duas variáveis, certo? x1 e x2, e 5 restrições. Então, vamos voltar aqui. Quantas variáveis de decisão que tem um problema? 2, certo? Agora, gente, como que eu vou utilizar esse site? Você vem aqui, método gráfico, que foi o método que a gente aprendeu, certo? Quantas restrições eu tenho? Quando ele pergunta que a quantidade de restrição, gente, vocês não vão precisar preocupar com as restrições de não negatividade. Vocês vão... Lá eu tenho 5 restrições. 2 delas eram de não negatividade. Então, sobra quantas que não são de não negatividade? 3. Sobra 3, certo? Então, vocês vão vir aqui e colocar quantas restrições? 3 restrições. E a gente vai clicar em continuar. Após eu clicar em continuar, vai aparecer essa seguinte tela aqui. Então, vamos lá.
Vamos voltar aqui. Deixa eu minimizar isso aqui, que facilita para a gente estar trabalhando. Deixa eu ver aqui como que eu posso fazer isso aqui. Divide a tela, deixa o Word aberto em meia tela e o navegador aberto em meia tela do outro lado. Isso é bom de serviço, hein? Então, vamos lá. Tá dando para verificar aí, gente? Como é que tá? Para vocês? Ó, vai ser difícil, viu, Júlio? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu tenho o quê? Minha função objetivo. Qual que é o objetivo da minha função? Olha ela lá. É o quê? Z. Minimizar. Então, eu vou vir aqui em minimizar. Qual que é a minha função? 2x1. X1 já está aqui, certo? Então, eu vou pôr 2. Eu só vou pôr o quê? O valor da variável que acompanha as restrições. 2x1 mais 3x2. É copiar o que você está vendo aqui escrito na minha esquerda. Então, vamos lá. Agora, a próxima restrição, a restrição 1. x1 mais x2 maior ou igual a 5. O que tem? Que número que está precedendo o x1 aqui? É o número 1, certo? Que número que está precedendo o x2? É o número 1. Agora aqui, menor igual ou maior igual? Maior ou igual a 5, certo? Então, eu fiz minha primeira restrição, tá a mesma coisa, certo? Então, vamos para a segunda restrição. 5x1 mais o quê? Mais 1x2 tem que ser o quê? Maior ou igual a 10. Gente, alguma dúvida nisso aí? Por enquanto, não. Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima restrição. Agora, e aí, gente? Essa restrição aqui, o que acontece com ela? Qual que é o valor de x1? 1, certo? Qual que é o valor que está precedendo o x2? Tem x2 lá? É 0, né? Porque 0 vezes x2 é 0. Menor ou igual a quê? A 8. Gente, vamos verificar aqui. Está tudo igualzinho? Retirando as restrições de não negatividade, que já, o site já me fornece aqui, ó, as duas restrições de não negatividade, olha elas aqui. Certo? Está igualzinho, certo, gente? Então, o que eu vou fazer agora? Vou maximizar aqui para vocês verem. Vou pôr em continuar. A partir do momento que eu ponho em continuar, vai aparecer meu sistema de programação linear aqui. O problema é o quê? Que está falando aqui? É limitado, mas com um problema de minimização é possível encontrar uma solução. Então, olha lá. Qual que é a solução do exercício? Olha ele aqui, ó. Eu tenho a coordenada x1 valendo 5, coordenada x2 vale 0, e a coordenada, o valor de z, que é 10. Então, onde que está em verde aqui, é o quê? É o meu valor de z, o meu valor de x1 e o meu valor de x2. Esse exercício a gente já tinha feito ele. Se vocês lembram, ele está aqui, ó. A minha solução ótima é aqui no ponto B, que é o ponto Q. 5 e 0. Gente, tá aí meu espaço de possíveis soluções, meu valor de x1 e meu valor de x2. Professor, e se na prova pedir para mim fazer igual tá aqui e colocar, eu tenho que colocar essa foto aqui, né? O que eu vou fazer? Ou eu posso minimizar aqui, ó, certo? E fazer o quê? Dar um print screen. Isso aí, todos nós temos no teclado aí, print screen, e simplesmente colar na prova, né? Colocar lá na prova. Oi. O meu deu um diferente. Volta lá, por favor. Vamos voltar. Tem aqui também, ó, gente, salvar o exercício. Se eu pôr em salvar, ó. Se eu pôr em salvar, vai acontecer o quê? Deixa eu ver se vai salvar aqui no meu. Não, vai salvar só a página, não salva o gráfico, não. Pensei que salvava. Vamos lá, vamos voltar aqui. Voltando. Na verdade, salva sim, viu?
Salva como... No entanto, você tem que mandar salvar imagem, né? Só que ele vai querer salvar em formato PHP. Você vai modificar o formato ali para todos os arquivos e vai renomear o arquivo para imagem.jpg. Peraí, deixa eu ver na minha primeira tela se apareceu alguma coisa aqui. Porque nessa, tá vendo que aqui não aparece nada quando eu ponho... Sobe lá no gráfico. Ok. Rola a página lá para cima e clica em cima do gráfico. Ah, tá. Você fala salvar aqui com... Não, aqui você consegue salvar a imagem, né? Tá, eu sei o que você está falando. Aí você... Aí, ó, eu mandei aí, ó, como é que eu fiz. Então, você salvou como PHP? Peraí. Foi, quer ver? Eu vou te instruir, você faz aí, todo mundo vai ver. Ó, Salvar a imagem, certo? clica lá em OK ali, sobe um pouquinho lá e clica em salvar a imagem. Pronto. Aqui para mim tá travada a sua tela. Tá travado? Então vamos lá. Pronto. Tá travado ainda? Tá. Será que eu consigo compartilhar a minha tela? Deixa eu ver aqui. Tenta aí. Você simplesmente renomeou para .jpeg, né? Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá aparecendo. Pode compartilhar aí pra gente, Júlio. Você vem cá, clica aqui com o botão direito, salvar a imagem como. Normal. Aqui está selecionando o tipo do arquivo. Está falando do arquivo PHP. Você vai modificar para todos os arquivos. E nesse momento você vem cá e coloca o nome a extensão do arquivo, né, como imagem, JPG. E clica em salvar. No caso eu vou só colocar um aqui que já tem. Salvar. Salvou lá a imagem. Vou mandar abrir aqui, ela já abre lá como imagem. Tá vendo? Aí se você quiser compartilhar ela, igual eu vou fazer aqui no Skype, ó, pegar ela aqui e jogo lá, ó, tá vendo? Vai a imagem, salva prontinho. Aí, ó, gente. No dia entendeu? da prova, se vocês precisarem de alguma imagem, pode... É um método também. Se na hora lá se tiver afoito, porque infelizmente em hora de prova a gente fica afoito, não estou conseguindo fazer não, professor. Dá um print screen e mostra o que você fez lá na hora. O importante é você não deixar de enviar isso aí, tá? Ô, Guilherme, mas aqui a sua prova, a prova final no caso, a gente vai poder estar tendo acesso a mexer desse jeito, por exemplo, no caso, fazer a prova através desse sistema? Com certeza. O que Aí, vai... por exemplo, se você pedir uma atividade dessa aí, qualquer, aí a gente pode realizar nesse programa que você mandou para a gente, e depois só salvar e mandar a prova, no caso. Praticamente isso. Você vai ter que... você vai vir no sistema, no site. Ou, por exemplo, tem gente que gostou de trabalhar no GeoGebra, que achou mais fácil trabalhar no GeoGebra. Professor, eu quero fazer meu gráfico no GeoGebra. Posso? Pode. Professor, eu quero fazer o gráfico usando esse site, PHP Simplex. Pode? Pode. Gente, mas tome muito cuidado, né? Porque a gente sabe que pode ter imagem compartilhada aí. Tem como verificar, né? Se um fez e compartilhou, enfim. E, às vezes, eu peço que todos se interajam e saibam como fazer um gráfico, porque, às vezes, a prova de um pode ser Ô, totalmente Guilherme, diferente da do outro. Oi? aquele exercício de ontem, por exemplo, aí, no caso, tem como você disponibilizar ele para a gente, por exemplo, tentar refazer ele? Ou ele não dá para usar ele? Dá sim, todos eles dá para usar. Pois é, tem como você disponibilizar, então?
Sim, claro. Eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, tá? Tá, essa semana ainda, né? Isso. Hoje mesmo eu Então já tá bom. disponibilizo para vocês. Tá. Gente, agora vamos lá, continuando. Então, gente, a Ana, né, estava com uma dúvida aqui, pediu para voltar. Vamos lá, Ana, eu vou voltar aqui. Pronto, Ana, voltamos. Não é dúvida não, Guilherme, é porque aqui no meu computador não tá aparecendo o gráfico com essas cores diferentes, não, só tá aparecendo verde e vermelho só embaixo. Tá Deixa, diferente. pode ser o seguinte, Ana. Mas, então vamos lá, continuar. Peraí, volta lá de novo. Deixa eu confirmar os números para ver se tá certo. Certo, vamos lá. 2, 3, minimizar. 1 maior ou igual a 5. Tá certo, certo. 1 e 0, menor ou igual a outro. Continuar. Continuar. Então vamos Ai, lá. tá parecendo igual o seu, não. Não tá parecendo esse outro traço aí, não, o vermelho. Qual? Esse traço aqui? É, não tá aparecendo esse verde aí na letra B, não tá aparecendo o traço do gráfico. Mas aqui apareceu, o mais importante é isso aqui, ó, Ana. Tá aparecendo? O vermelho não tá precisando, não, né? Não, porque o que importa para a gente aqui é o quê? É o valor de x e y, que isso aqui são o quê? Os pontos, o valor, os pontos ótimos, né? x1 igual a 5, x2 igual a 0, e o valor de z, que eu minimizo a função z. Qual que é? 10. Então, o mais importante é isso aqui. Essa reta vermelha aqui está falando aqui, ó, vermelhos são os pontos fora da região viável, certo? E verdes são o quê? São os pontos em que a solução seja encontrada, ou seja, a região viável está em verde, certo? Ah, então não tem Que problema, não. tá, problema nenhum. Às vezes é uma pequena configuração aí. Então vamos voltar lá, gente. Vamos voltar. Vamos realizar mais um exercíciozinho aqui. Vamos lá. Eu tenho esse segundo exercício aqui, né? Que é resolva graficamente modelo abaixo com auxílio das TICs. Oi. Eu cheguei agora, que eu estava ocupada. Volta aí nessa parte. Fecha esse exercício aí. Sim, vamos lá. É Gisele? Me explica. Gisele, tem um site. Duas fases? Vamos lá. Não. Tem um site aí. Primeiro clica nele para abrir. Vai abrir igual está aqui nessa parte da direita aqui, certo? Clica no nosso chat aí, tá? O link disponível aí. Tá bom. Clicou nele? Aham. Pois então, abriu essa janela aqui, certo? Então agora a gente vai ao exercício que eu quero resolver. Eu quero maximizar o valor de z. A equação é 2x1 mais 3x2. Eu tenho a primeira restrição, segunda restrição e as restrições de não negatividade. Então, vou vir aqui. Qual que é o método que eu quero estar efetuando esse exercício? Eu vou usar o método gráfico. Quais são o número de variáveis, a quantidade de variáveis de decisão? São duas variáveis de decisões. Duas variáveis de decisão. E a quantidade de restrições? A quantidade de restrição, você tem que pensar o seguinte: você não considera as restrições de não negatividade. Então, você tem quantas restrições? 1, 2. Aí você vem aqui e coloca 2. Continuar. A partir do momento que você apertou continuar lá, vai aparecer essa segunda janela aqui, método gráfico. Você quer o quê? Qual que é o objetivo? Eu quero maximizar a minha equação, minha função. Qual que é a função ali? É 2, x1 mais 3, x2. Qual que é o valor dos números que precedem as variáveis? A primeira restrição é 4 e o segundo número é 6. Está sujeito ao quê? Menor ou igual a 60. Em seguida, eu tenho o 1 está precedendo o valor de x1, 1 está precedendo o valor de x2, menor ou igual a quê? Não é menor ou igual, lá é maior ou igual a 12, certo? Maior ou igual a 12. Agora, o que eu vou fazer? Simplesmente dar
um continuar aqui. Olha lá, apareceu, maximizar aqui, apareceu o quê? Esse exercício também vocês realizaram através do método gráfico manualmente. Então, tem lá o quê? Olha aqui, ó. Essa aqui eu acho que caiu até na nossa prova. Eu tenho o quê? Que o ponto B e o ponto C são pontos ótimos. Esse espaço aqui, vocês lembram da prova? Que muitos fizeram uma chave aqui e colocaram assim, ponto ótimo. Olha os pontos ótimos aqui, ó. B, 15 e 0. E C, o quê? 6 e 6. Qual que é o valor da função? O valor de Z é 30. Simples. Somente isso, gente. Certo? Gisele, o nosso amigo aí, Júlio, ele ensinou. Se eu precisasse, eu pedia aí para salvar, salvar Pera essa... aí. Ô, Guilherme, volta lá no Oi, quadro aí embaixo. o quadro, aqui. Ah, no exercício anterior aí, o B que deu lá o ponto ótimo, né? Isso. Aí tava verde. Esse aí são dois, o B e o C. Como é Por que o dois? B e o C? Olha lá, porque a reta Z, ela está sobre essa reta aqui, ó. Ela está em vermelhinho aqui, ó. Entendeu? Então, aqui é um ponto ótimo. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, aqui é um ponto ótimo, aqui vai ser um ponto ótimo. Por quê? Todos os valores que estiverem acima dessa reta são pontos ótimos. E por que são pontos ótimos? Eles vão gerar o mesmo valor de quê? Da função z. Então, o máximo da função z é o quê? 30, certo? Ah, Agora, Gisele, então o final é Z, 30. 30. Ah, Depois, tá. depois você pode voltar. Você fez esse exercício na prova, você pode voltar na prova. Tem Aham. como você fez também, vocês rachuraram esse espaço em verde aqui. Aí, Gisele, o Júlio ensinou aqui para salvar. Você vem aqui, ó, salvar a imagem como, Ah, certo? Vem aqui, você vai pôr imagem, mudar aqui, ó, todos os arquivos, põe imagem, ponto, o quê? Ponto JPEG, certo? Aí a imagem vai estar salva lá na sua área de trabalho. Se eu abrir ela aqui, ó, aqui ela salva aqui, tá vendo? Salvou aqui, ó. Se você precisar utilizar ela em algum exercício, simplesmente você coloca a imagem lá. tá Tudo bom. bem até aqui, pessoal? Na prova vai ser assim, não é? Não sei, surpresas. Não, porque eu falo assim, você vai precisar de mais alguma informação.